Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? Segue a análise do Bitcoin hoje. Estamos aqui no gráfico diário do Bitcoin, tá? O mercado está lateralizado. Tivemos uma queda aí na madrugada de hoje, mas no geral estamos aí com uma lateralização. O pessoal que quer entrar no curto prazo para fazer day trade ou trades curtos de uma semana, tem que tomar cuidado porque ainda estamos em período de lateralização, então não é tão interessante entrar. O nosso RSI mostra exatamente no 50, né? Então, se a gente colocar aqui as nossas bandas de Bollinger, também está lateralizado, tá? Você tá vendo que está no meio, exatamente no meio da banda, tocando na média móvel de dentro da banda. E o RSI também mostrando lateralização. Então, não é tão interessante. Querem fazer trades curtos? Eu recomendo essa região aqui, ó. Essa região, a parte inferior da banda, tá? Coloque a banda de Bollinger aí no seu gráfico diário. Interessante comprar aqui embaixo para vender na parte de cima da banda. E aí fazer um trade interessante, tá bom? É isso que eu recomendo, galera. Agora, uma coisa interessante que eu notei aqui no nosso gráfico diário é referente aí às nossas Quad MA. Lembrando que essas Quad MA são um único indicador, tá? E o que é interessante ver aqui, estamos em uma leve tendência de alta, né? Mas podemos sim ter um repique, tá bom, galera? O preço pode chegar nessa parte da média móvel inferior aqui por volta dos 26 mil dólares para continuar subindo, então seria muito interessante. Agora, o que é muito interessante ver nesse gráfico, galera, é a ordem das nossas médias móveis. Então, nesse exato momento aqui, pode ver que interessante que o preço teve uma forte queda e ele parou exatamente na última média móvel. Então, olha como funciona aí as médias, tá, galera? Eu sempre falo das médias móveis, que é o indicador mais utilizado do mundo, não só no mercado cripto, mas no mercado tradicional inteiro. Então, olha como é interessante. E não só isso, tá, galera? Aqui mostra uma reversão de tendência pelas médias móveis diárias. Então, eu vou explicar para vocês. Olha que interessante. A média móvel azul é a média móvel de maior prazo, né? Então, temos de 300 dias, 200 dias, né? 100 dias e 50 dias, que é a verde. Quando estamos assim, nesse exato momento, a média móvel mais longa por último significa uma tendência forte de alta, né? Então as médias elas ficam exatamente na ordem de período. Olha que interessante, deixa eu mostrar para vocês. Então eu vou pegar aqui no passado do gráfico. Ó, perfeito. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Uma tendência forte de alta é isso aqui. Percebe como as médias móveis elas ficam exatamente na ordem? A média azul de 300 dias, a média amarela de 200, a vermelha de 100 e a verde de 50. Elas ficam em ordem decrescente quando estão em um mercado de alta. Elas ficam se cruzando o tempo todo, né? Mas quando chega essas tendências, elas ficam em ordem simultânea. E quando está o mercado em queda, a ordem se inverte. Então a média móvel mais longa, ó, a média móvel mais longa fica em cima. E aí se inverte a ordem. A de 300, a de 200, a de 50, a de 100 e a de 50. E aqui, olha que interessante, estamos depois que tivemos essa queda, ó, tivemos aqui uma reversão de médias. Então, a média móvel mais longa, ela está começando a ficar por baixo. Galera, isso é extremamente positivo, tá? Porque é um gráfico diário, então demonstra o quê? Que nos próximos dias aí podemos ter fortes altas, sim. E essa regra das médias móveis nos joga para as análises de mais de médio e longo prazo, tá? Não tem jeito. Então, voltando aqui para o nosso gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, temos aqui o RSI um pouco sobrecomprado, tá? Então, o que pode acontecer? Se RSI voltar aqui para essa média central, ó, por volta da região dos 50, ou até passar um pouco, né? E aí ter um repique. Então, o preço também viria a fazer isso, né?
mas ele ainda não ultrapassou a parte superior do RSI, então, quem sabe ele possa buscar aqui a parte de cima da média móvel na região dos 35 mil dólares mais ou menos. Tá bom, galera? Muito interessante falar dessas análises de longo prazo, porque olha só uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Se a gente colocar aqui no gráfico mensal, né, o gráfico mensal do Bitcoin é um gráfico de longo prazo, né, mas a gente consegue extrair boas informações daqui. O gráfico RSI, se a gente entrar ele, né, de uma maneira aqui é só clicar duas vezes, para quem não sabe, tá, galera? Você entra no gráfico. Então, se eu clicar dentro do RSI, isso daqui, olha que interessante, isso daqui são os ciclos do Bitcoin é, refletido no RSI. Então, aqui praticamente é a história do Bitcoin. E olha que como os, os topos, né, são os grandes ciclos. Então, aqui foi quando o Bitcoin bateu 60 mil dólares, aqui quando bateu 20, assim por diante. Né? Então, pode ver que aqui, ó, essas regiões significam que são o topo do Bitcoin. E essa região significa que são o quê? Os fundos do Bitcoin. Então, olha que interessante, galera. Olha que interessante. Mostra que essas regiões aqui são o fundo do poço. Então, abaixo aqui ó, dessa média de 50 do RSI é fundo do poço, tá vendo? Tá vendo como que tem uma linha meio transparente aqui no meio do RSI? Significa o quê? Que se sairmos disso, saímos do fundo do poço. E estamos iniciando a saída do fundo do poço, galera. Então, esse gráfico é muito interessante, tá? Lembrando que essas linhas vermelhas na vertical que eu coloquei é aquela análise que eu falei para vocês lá atrás, que garantiu aí pra gente 85% de lucro, né? Que foi as regiões onde a gente comprou, que eu falei para vocês que era um sinal do MACD junto com essa ferramenta RSI. É poderosíssimo, análises de longo prazo, galera. A estatística é muito assertiva, então vocês não podem deixar de fora, mesmo que vocês sejam traders de curto prazo, tem que analisar, tá, galera? Então, falando em longo prazo, eu quero mostrar para vocês análises macroeconômicas do mercado cripto. Começando aqui com essa análise, né, do lucro dos mineradores. Na verdade, a média móvel dos últimos 90 dias do lucro dos mineradores. Então, olha como que demonstra regiões de compra muito interessante. Então, percebe-se que quando a média móvel ela sai dessa linha vermelha, sai dessa zona, significa que estamos retomando uma alta. E, em média, né, essas quedas têm aqui essa quantidade de dias, né? Então, nesse primeiro ciclo demorou 175 dias para retomarmos a alta, aqui 116 para retomarmos a alta e aqui 184 dias que já saímos, né? E segundo esse gráfico demonstra que saímos da nosso fundo do poço, né? Retomamos uma alta. E aqui temos também, né, o lucro e prejuízo dos investidores, né? Então, percebe-se que quando tem essas fortes quedas aqui do mercado cripto, a galera fica com um prejuízo muito avassalador, né? E aqui mostra que a galera começou a sair da zona de risco, estamos ficando verdinho, então é muito positivo, tá? Outra análise macroeconômica que não pode deixar de fora, galera, é comparado o dólar com o Bitcoin. Então temos aqui o DXY, que é o gráfico do dólar. E aí você vê que é um reflexo ao contrário, né? Olha que interessante. Quando o dólar ele cai, o Bitcoin se valoriza. Quando o dólar se valoriza, o Bitcoin cai. Então assim, o mercado ele anda dos dois lados, tá? Então aqui tivemos uma forte valorização do dólar que foi no meio de 2022, com a pandemia, que o mundo ficou dolarizado, onde as commodities estavam sendo negociadas e o dólar ficou poderoso no mercado internacional e ele se valorizou muito. Agora que ele está perdendo força, olha o que acontece, o preço do Bitcoin começa a se valorizar. Então, galera, a tendência é que o dólar caia um pouco porque temos aí o Fed imprimindo muito dinheiro, isso não é bom para o dólar. Bom, pelo menos isso é uma teoria, né? Então, galera, resumindo, no longo prazo, acredito que
que estamos aí em caminho de alta, tá? Para quem quer fazer trades mais curtos, sempre recomendo as médias móveis que eu deixo na descrição aqui para vocês, tá? E, bom, galera, coloquem stop, façam investimentos parciais, assistam minha aula de análise gráfica. Quem ficar com dúvida, eu ensino para vocês todos os indicadores. Eu vou deixar o link também na descrição. Tá bom, galera? Se vocês gostaram aí, deixa o like, comentem, compartilhem. Tá bom, galera? Olha, é, se querem conquistar a liberdade financeira de vocês, se torne um anarquista e conquiste a liberdade financeira de vocês. Um abraço.